Bom dia, então, senhoras e senhores. Bom dia, nobres colegas deputados, a todos que nos assistem pela Rádio Alesc e pela TVAL. Senhores deputados, então, havendo o quórum regimental, dou por aberta a nossa quarta reunião ordinária da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público. Nós vamos iniciar a nossa pauta de hoje com os nossos visitantes. Eu recebi, senhores, alguns dias atrás, uma visita dos representantes do Ministério do Trabalho que vieram nos trazer uma pauta no que concerne a questões em relação ao programa Jovem Aprendiz. Da nossa conversa, inclusive, se frutificou uma minuta de projeto. Cadê? Ah, está com eles? Cadê a minha cópia? Uma minuta de projeto de resolução, que a ideia, inclusive, é que fosse subscrita por toda a nossa comissão, bastante interessante, mas eu convido para fazer uso da palavra agora o Rômulo. O Alberto vem também, Rômulo? Ah, tá. Então, nós vamos receber uma fala breve agora, então, do Rômulo Lins Ferreira, e, em seguida, deve nos acompanhar daqui a pouco o Alberto de Souza. Rômulo, a palavra é tua. Fica à vontade, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Com enorme satisfação que nós, representantes auditores fiscais do Ministério do Trabalho, tentamos firmar essa parceria com o Poder Legislativo Estadual no sentido de ampliar uma política que, ao nosso ver, é uma política de investimento social, que é a política de inserção de aprendizes, né? Que é voltada não só para a qualificação profissional, geração de emprego e renda, resgate de jovens em situação de vulnerabilidade. E é salutar, extremamente relevante, que o Poder Legislativo Estadual, ele, até pela notória representatividade que tem, ele dê esse exemplo de que está realmente, efetivamente comprometido com a causa da juventude, com a geração de políticas de emprego e renda e em consonância com o artigo 170 da Constituição Federal, né, que prevê no seu capítulo da ordem econômica que um dos princípios deve ser a função social da propriedade. E essa função social da propriedade ela é efetivamente consubstanciada na geração dessa política de qualificação profissional e de resgate desses jovens em condição de vulnerabilidade. A nossa proposição, no caso, é a seguinte, é a exigência de um cumprimento de uma cota mínima de 5%. A lei da aprendizagem ela prevê que essa cota ela seja variável de acordo com o número de empregados da empresa, de 5% a 15%. No caso, a nossa exigência seria de que as empresas prestadoras de serviço, normalmente aquelas de vigilância, conservação e limpeza, que são muito reticentes, são muito relutantes na contratação desses aprendizes, pelo menos ao firmarem contratos com o Poder Legislativo Estadual, que comprovassem o cumprimento dessa cota, né? Seria uma forma nossa de atingir esse ramo da atividade econômica que ainda é muito reticente, ainda é muito resistente à contratação desses jovens aprendizes. Rômulo, eu gostaria... Eu não sei se todos os deputados aqui conhecem a lei da aprendizagem, os colegas. Eu acho que seria legal, assim, tu fazer uma breve explanação do que é a lei. E assim, meninos, antes de tudo, antes de lhes conceder a palavra, inclusive, para que vocês possam perguntar para o Rômulo, quero lhes dizer do que se trata realmente essa ação, tá? A gente até poderia ter tomado uma medida só do nosso gabinete, mas como nós temos uma comissão de trabalho na casa, achei por bem que essa medida recebesse o envolvimento de cada um dos senhores aqui, porque, de fato, há uma lei federal que estabelece uma cota mínima de espaço que todas as empresas do país devem reservar para a aprendizagem profissional. Então, assim, esse jovem aprendiz, ele é recebido pela empresa, ele participa de um programa de capacitação de 160 horas, não mudou ainda, né, Rômulo? Sim. É isso? E ele, em seguida, ele tem um período que ele praticamente é como se fosse um estágio. Ele faz um estágio de trabalho, mas ele também recebe uma qualificação profissional naquele tempo que ele está na empresa. Isto é lei, todas as empresas são obrigadas a cumprir. Por que o Ministério do Trabalho nos procura? Porque nós não temos capilaridade fiscalizatória para bater de porta em porta nas empresas.
E aí surgiu uma ideia que já é aplicada, inclusive, em outros estados, e que nós construímos, então, um produto, um projeto de lei para ser apreciado pela casa. E que, na nossa avaliação, seria bacana que a gente subscrevesse coletivamente, né? Na verdade, a gente até desenhou, rascunhou pelas mãos do Ministério do Trabalho uma iniciativa, mas a ideia não é minha, a ideia é do Rômulo e a ideia é do Alberto, que é o chefe da fiscalização. Por isso que eu achei que seria meritório que cada um de vocês também recebesse a oportunidade de subscrever junto com a gente essa proposição, né? E o que ela diz? Na verdade, é uma medida que traz a obrigação para o ente público, pelo menos. Se a gente não consegue fiscalizar todas as empresas do Estado, mas pelo menos as empresas privadas que, porventura, prestarem algum tipo de serviço para o poder público, elas terão que comprovar, dentro das regras exigíveis para participação do certame, para licitação ou para finalização de contrato, no caso de uma dispensa, elas vão ter que comprovar que estão em dia com o país no que concerne ao cumprimento da lei de aprendizagem. Certamente a gente vai tirar muitos e muitos jovens da situação de vulnerabilidade no nosso Estado se a gente adotar essa medida. Porque, naturalmente, se para a empresa ter um contrato público ela tiver que cumprir com mais esse item, ela vai fazer esse esforço de se integrar com os jovens, com as instituições que operam o programa Jovem Aprendiz e vão receber esses jovens dentro das suas empresas. A ideia, basicamente, é isso. Eu devolvo a palavra para o Rômulo complementar e, em seguida, eu gostaria muitíssimo que os nossos colegas se manifestassem a respeito da matéria. Aqueles que assim desejarem, evidentemente. O Alberto acabou de chegar. Eu vou passar a palavra para ele. Alberto, seja bem-vindo, te acomoda. O Alberto, na verdade, é o chefe da ação de fiscalização. Ele pode sentar do teu lado, Rômulo. Fiquem vocês dois. Para te atualizar rapidamente, Alberto, nós já falamos da ideia da lei. O Rômulo fez uma breve introdução sobre a lei da aprendizagem e agora, logo depois da tua fala, a gente vai conceder a palavra para os deputados, então. Já fizemos o convite para que todos subscrevessem a lei, porque, como a ideia é de vocês, a gente assim entendeu que seria bacana que todos participassem, né? Abrir essa oportunidade aos colegas também. Mas, enfim, a palavra agora é tua. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos e a todas. A lei da aprendizagem ela é uma lei que ela já está em vigor. Desde 2005 nós já temos essa lei plenamente em vigor, o que nos faz entender que todas as empresas já são obrigadas a destinar um percentual da sua cota do número total de trabalhadores para jovens aprendizes. Ela é uma lei muito importante porque hoje ela é a principal via de acesso para a qualificação profissional de jovens e adolescentes. Ela é a principal ferramenta de combate ao trabalho infantil, tá? Ela promove um ingresso no mundo do trabalho de maneira adequada, porque esse adolescente, por lei, ele se obriga a estar na escola. Enquanto durar o contrato dele de aprendizagem profissional, ele é obrigado a estar na escola. O que nos faz deduzir também que, então, essa é uma das principais ferramentas de combate à evasão escolar. O que acontece? No estado de Santa Catarina, considerando os dados do CAGED, que é aquela declaração que o empregador faz todo mês, nós teríamos hoje 50 mil vagas para aprendizagem profissional. Só que dessas 50 mil vagas, apenas 25 mil estão preenchidas. Isso considerando a cota mínima, de 5%. A região de Florianópolis e Santa Catarina, os municípios de Florianópolis e São José, são os municípios que, em números absolutos, mais têm vagas ociosas. São José tem cerca de 3 mil vagas ociosas para aprendizagem profissional. E Florianópolis tem algo em torno de 2.000, 2.500 vagas ociosas. Então, a gente está falando num impacto de contratação de mais de 5 mil jovens e adolescentes. E eu digo jovens porque a aprendizagem profissional ela vai dos 14 aos 24 anos. Em contrapartida, o que é que a gente tem? Nós temos números muito ruins de trabalho infantil no estado de Santa Catarina. E o mais preocupante é que são 86 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho totalmente
totalmente irregular. Piores formas de trabalho infantil, sem proteção previdenciária, sem recolhimento de FGTS, sem proteção de segurança e saúde. E metade desses 86 mil estão justamente na faixa entre 14 e 17 anos, que é uma faixa que eles já poderiam estar trabalhando na aprendizagem profissional. Então, qual que é a ideia? Já que ela é uma lei, que ela já existe, que ela já está em vigor, nada mais correto do que cobrarmos a observância dessa lei para empresas que contratam com o Estado. Nós, lá no Ministério do Trabalho, nós já estamos fazendo isso. Quer contratar com o Ministério do Trabalho? Então, você tem que comprovar que você está cumprindo a lei. Afinal de contas, nós somos Estado. Se os senhores são legisladores, se existe uma lei, é para ser cumprida. Então, nada mais coerente do que exigirmos que elas comprovem o cumprimento dessa lei. Muito obrigada, Alberto. Muito bem colocado. Deputados, alguém deseja? Eu só queria... Bom dia, deputados, deputada que aqui preside essa comissão de trabalho e aos convidados. Eu só queria, Alberto, esse dado que você falou, 86 mil jovens que poderiam estar sendo... Ao todo, no estado de Santa Catarina, segundo a última PNAD, são 86 mil. Esse é o número total. Vai de 5 anos de idade, 5 aninhos de idade, até os 17. Metade desse universo é da faixa de 14 a 17. Então, cerca de 43 mil eles já poderiam estar trabalhando, sim, desde que nas condições adequadas, mas eles estão trabalhando ao arrepio da lei. Tá, então, 43 mil estão na faixa etária que poderiam estar compreendidos na aprendizagem. Eles estão trabalhando, só não da forma legal. Isso. Exatamente. Estão trabalhando sob condições, inclusive, alguns deles degradantes, né? De 5 a 24 anos, segundo a PNAD, que é a pesquisa que faz esse levantamento de dados todo de tempos em tempos. A última PNAD foi de quando, Alberto? A última que nós temos esses microdados são de 2016, que já está com esses dados trabalhados, né? Obrigada. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente dessa comissão importante, os nobres deputados, pessoal aqui da Justiça do Trabalho. Meu questionamento é: o estágio ele não pode ser insalubre, o trabalho do estagiário ele não pode ser à noite, né, com alguns equipamentos, com umas questões perigosas. Mas, por exemplo, a grande questão de contratações do serviço público terceirizado é, por exemplo, serviços gerais. Como é que ele se enquadra nisso? Olha só, então, em primeiro lugar, eu gostaria só de fazer uma colocação assim. É bastante comum, mas a gente não pode nem confundir estágio com aprendizagem profissional. Estágio, ele é previsto ele é mais da área de educação, tá? Ele é uma modalidade da área de educação e, além da aprendizagem, a lei de aprendizagem profissional é algo separado. Então, o que eu digo? Como ela vai da idade de 14 a 24 anos... Tem algumas atividades que realmente são interditadas para pessoas com menos de 18 anos. Só que a aprendizagem vai até os 24. Então, aí é que está o pulo do gato. E abre, inclusive, um público para a gente que vive em situação de extrema vulnerabilidade. Por exemplo, egressos do sistema prisional. Tá? Aí eu vou encontrar pessoas com mais de 18 anos que estão numa situação de vulnerabilidade social absurda, que dificilmente vão encontrar outra qualificação no mercado e que podem ser inseridos através da aprendizagem, inclusive para essas profissões menos desejadas, vamos dizer assim. Uma outra coisa também que é bastante importante que fique claro é que essas empresas terceirizadas são as maiores devedoras de cota. E aí a gente entra num círculo vicioso, porque a empresa deixa de contratar porque não faz parte dos quadros dela. Pensando em empresa, não estou nem pensando em administração pública. A empresa deixa de contratar porque não faz parte dos quadros dela. E a empresa que é a terceirizadora, que é a que oferece essa mão de obra, não contrata por vários motivos. Nós temos um público, ela não é obrigada a contratar no KNAI de atuação dela. Vamos pensar, uma empresa de limpeza e conservação. Ela não é obrigada a contratar aprendizes nessa área. Ela pode contratar um aprendiz para fazer curso de logística, para fazer curso de técnicas administrativas. Outra coisa, nós temos previsão normativa, temos previsão legal, o decreto 8.740, decreto federal 8.740, que ele diz que essas empresas que têm um volume muito grande de contratação e por motivos concretos,
sindicatos não conseguem colocar o aprendiz lá dentro da empresa, ele vai poder fazer um cumprimento alternativo da cota. Por exemplo, profissionalizar os adolescentes em conflito com a lei, os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa e que a gente sabe que vão sair de lá sem qualificação alguma. Se a vida deles já era difícil antes deles irem para lá, imagine depois que eles saem de lá. Então, essas empresas, elas têm alternativa, elas vão ter uma redução da cota dela, a lei prevê isso, tá? Ela assina um termo de compromisso com a fiscalização do trabalho, ela vai cumprir a cota dela de maneira escalonada, e ela vai estar profissionalizando, por exemplo, um adolescente do socioeducativo. E, além disso, ela pode contratar aquela pessoa entre 18 e 24 anos para vir, sim, aqui fazer o serviço, porque daí não é proibido. Ela já passou dos 18 anos, ela já pode fazer essa atividade. Mais alguém deseja se manifestar? Deputado? Depois do Sargento Lima, concedo a palavra a Vossa Excelência, deputado Ivan. Minha presidente, meus pares de ofício, senhores deputados, senhor Rômulo, senhor Alberto. Senhor Alberto, seja bem-vindo a essa comissão. Haja visto a dificuldade de preencher vagas, e eu tenho constante contato com as associações comerciais e industriais, e toda vez que a gente conversa com eles, a gente acaba chegando numa conclusão de que a grande maioria deles ali encontram dificuldade de conseguir jovens. Se o senhor entrar em contato realmente com essas instituições, vão falar assim, olha, tem amigos meus, empresários, que falam assim, eu estou passando por uma situação difícil mesmo, porque eu não consigo preencher essas vagas. A gente, não, às vezes, dá-se a impressão de que vai acabar de uma forma que um dia nós vamos conduzir um jovem de forma coercitiva e trabalhar, fazer ele. Vai chegar nesse ponto. Estive no município de Videira, para adultos está sobrando 270 vagas de emprego. Quer dizer que está empregando bem. Isso é uma realidade... Isso é ótimo. No meu entendimento, é bom. E acredito que no entendimento de todo mundo é bom que haja vagas de emprego. E, realmente, o nosso Estado ele é um Estado que está se destacando no cenário nacional justamente por estar conseguindo oferecer vaga de emprego para todos. Então, existem empresas que encontram essa dificuldade. Posso elencar uma delas. Se for necessário, a gente pode até... Fica à disposição para a gente fazer um estudo em cima disso, né? Mais uma coisa que eu... Então, esse é um questionamento. Tendo em vista que, se não tem, tornar obrigatório, até mesmo para participar de um processo licitatório de um certame público, prestar um serviço para o Estado, você prestar um serviço para o município, se você não tem como, você pode até acabar abrindo caminho para uma empresa que não tem aquela qualidade toda para prestar o serviço público, que é o serviço público é um serviço praticamente sagrado, porque o nosso salário advém do suor do rosto do contribuinte, e nós temos que respeitar isso. Na última comissão da ponte, ali, fiz uma pergunta a um dos engenheiros, ele respondeu assim, em momento nenhum nós buscávamos entregar a obra. Em momento nenhum. E a qualidade do serviço foi alvo, objeto de discussão durante todo o tempo. Esse é o objeto da coisa. De repente, se uma empresa que não prestaria um serviço na qualidade e excelência que ela deveria, porém ela preenche o requisito de estar cumprindo a cota de pessoas contratadas, ela seria beneficiada no certame. Ou eu estou enganado? Seria isso? Poderia acontecer. Então, vou elencar ali, né? Se existe dificuldade já para preencher vagas de pessoas, né, de jovens, né, nessas empresas que não estão numa situação de vulnerabilidade, que não são oriundos de unidades socioeducativas, né, porque é lógico que a gente usa os grandes centros como referência. Se já é difícil você pegar um jovem que não passou por essa ainda, você ainda dá uma preferência, eu acredito que a gente tem que trabalhar com o princípio da igualdade e da isonomia, sempre na nossa vida, em tudo. Se eu coloco um jovem que vem de uma situação socioeducativa e ele vai competir a mesma vaga dentro de uma empresa que falta, também com um rapaz pobre, porém ele não teve a predisposição a cometer algum crime ou foi compelido por razões sociais e etc., cometeu um crime. O que vem da unidade socioeducativa, ele vai se beneficiar diante do outro, mesmo o outro sendo pobre, ou talvez até hipossuficiente a mais do que o outro ainda.
Ele pode ser realmente o legítimo miserável mesmo, mas ele vai estar um passo atrás daquele que vem de uma unidade socioeducativa, mesmo que esse que venha da unidade socioeducativa seja mais abastado que ele. Então, a gente já colocou... Simples assim. É o meu entendimento, né? Então, eu não sou contra. Eu coloco contrapontos para se discutir sempre mesmo assim e olhar como que eu vou estimular o jovem a não ir parar numa instituição socioeducativa para não se beneficiar por isso. Nós temos uma grande dificuldade hoje em todas as empresas hoje, que é simplesmente abrir uma empresa. É um trâmite burocrático que quem tenta abrir uma empresa acaba na metade do caminho, muitas vezes desistindo e trabalhando na informalidade. E veio de uma cidade que tem 80 mil empreendedores. É o número de empreendedores que tem na cidade de Joinville. E esse número é gigantesco, por quê? Porque se conta aquela empresa que é o sujeito do mercadinho, que trabalha... né, e esse também já estaria fora dessa lista de prestar algum tipo de serviço ou participar de licitação pública. E esses são os questionamentos que eu faço, assim, ainda mais quando se fala de obrigatoriedade de cotas. Antes do Alberto responder, eu gostaria, por gentileza, de passar a palavra para o deputado Ivan, porque aí, porventura, podem surgir novos questionamentos também. Bom dia a todos, bom dia ao Rômulo, bom dia ao Alberto, bom dia, senhora deputada, presidente, os deputados que os acompanham aqui. Eu sigo a mesma linha do deputado Sargento Lima, porque nós recebemos muitas reclamações do setor privado, por exemplo, que não consegue atingir as cotas. Eu, por exemplo, semana passada, conversava com um diretor, do Sargento Lima, de uma rede de supermercados de Santa Catarina, cuja cota também é obrigatória, e não consegue preencher. Não há interesse da juventude. Então, quando a gente começa a instituir cotas, embora eu compreenda, né, a importância do Estado, a função social, acho que também é indiscutível que a principal fonte de combate à ociosidade é o trabalho, né, todas essas formas. Mas essas questões de cotas sempre me preocuparam muito, significativamente sempre me preocuparam. Até porque, como muito bem falou o Sargento Lima, elas não conseguem preencher. Então, essa questão, por exemplo, do combate à evasão escolar, o Instituto Federal de Educação, no ano retrasado, senhora deputada, apresentou uma proposta, pagava para aluno carente estudar. Pagava para aluno carente estudar. E nós ficamos com milhares de vagas em aberto, porque os alunos não ocupavam as vagas remuneradas dentro do Instituto Federal de Educação. Disso, de pessoas de baixa renda, né? Então, eu vejo a obrigatoriedade que pode se transformar num problema também. Eu sigo mais ou menos a mesma linha do deputado Lima, que as cotas podem criar obrigações para o Estado, para as empresas, que acabam custando mais caro o serviço, etc. Então, acho que a gente fica numa dicotomia, assim, né, de verdade. E, para concluir, o senhor disse que nós temos 3.000 vagas abertas em São José e 2.500 em Florianópolis. Tá, mas o que nós estamos fazendo para preencher essas 3.000 e essas 2.500 no setor privado? Né? E aí a gente transfere mais essa obrigação para o setor público, mais um problema para o setor público. Então, por um lado, eu vejo extremamente salutar a proposta, indiscutível, né? Por outro lado, eu vejo mais um problema. Então, certamente, fica aqui mas agradecer a presença dos senhores aqui. Muito obrigado. Assim, antes de eu passar para o Alberto fazer as respostas aos senhores, deixa eu só atualizá-los, assim, algumas questões, até porque o deputado Nazareno recém chegou, para já deixá-lo informado. Deputado, na verdade, a gente recebe agora a visita dos auditores do Ministério do Trabalho, que vieram conversar conosco sobre a fragilidade no cumprimento de uma lei que já existe, uma lei federal. É a lei da aprendizagem. Todas as empresas, elas têm uma cota, as empresas privadas, tá? Eu quero até, deputado Ivan, já fazer esse esclarecimento. O projeto de lei, ele se refere a uma exigibilidade para empresas privadas e não empresas públicas. As empresas privadas, elas têm uma cota para absorver jovens aprendizes dentro do número de profissionais que ela vai contratar.
que é, como o Alberto já explicou, bem distinto do estágio. A lei da aprendizagem era para ensinar uma atividade laboral ao jovem. E eu quero também esclarecer, deputado Lima, que a microempresa e as empresas de pequeno porte não estão obrigadas à lei. Então, esse pequeno mercadinho, esse agricultor familiar que faz a pequena venda para a municipalidade, ele não vai ser objeto do cumprimento da lei. Apenas aquelas que efetivamente têm o cumprimento. O que está acontecendo hoje no nosso Estado? Nós não temos capilaridade, força produtiva para fiscalizar todas as empresas. Nunca vamos ter, né? Nenhuma ação fiscalizatória, eu acho, vai ter a energia necessária para fazer com que todas as leis que estão vigentes no país sejam cumpridas. Mas como a gente está nesse tema de desconstrução do trabalho infantil, e é nesse ponto, eu concordo com o deputado Ivan, que essas questões de cotas, elas são muito delicadas. Mas, nesse caso, em especial, nós estamos falando da proteção de crianças e jovens e adolescentes, né? E agora, como a Casa estabeleceu essa campanha contra o trabalho infantil, inclusive liderada pela Comissão da Criança e do Adolescente, nós entendemos que esta poderia ser uma medida importante. O que acontece aqui nessa comissão? Bem, os representantes do Ministério nos procuraram em nosso gabinete. E a gente optou, viu, deputado Nazareno, por, no lugar de fazer uma proposta única e unilateral do gabinete, trazer a pauta para a Comissão de Trabalho, porque eu acho que é um tema... Cada um de vocês que é membro da Comissão de Trabalho tem uma razão em especial, mais que os demais deputados, para se manifestar nessas questões, né? Então, a gente quis compartilhar a iniciativa de um projeto de lei que é facultado, não é obrigatório, ele será apresentado na Casa, mas ele é facultado que qualquer um de vocês também se tornem autores dessa medida. O que ele diz, basicamente, é isso, que quando o Estado for adquirir alguma compra, algum serviço de qualquer empresa que esteja já sob o determínio da lei federal, se exigirá, dentre os documentos comprobatórios da sua idoneidade, as suas certidões, enfim, um documento de comprovação de que ela está aderente à lei da aprendizagem. Eu quero também compartilhar com os senhores que eu tenho uma paixão em especial por esse caso, porque eu fui funcionária do Ministério do Trabalho por 4 anos, fui diretora nacional de qualificação quando conheci a aprendizagem. E quero lhes dizer que hoje nós temos instituições privadas sem fins lucrativos, inclusive aqui no Estado, em todo o país, que fazem essa mediação, porque, de fato, a busca do aluno ela é muito complexa, porque a empresa ela não está no mundo escolar, ela não está no mundo dos jovens, nas comunidades, mas existem instituições privadas sem fins lucrativos que têm como objeto unicamente fazer isso, a captação desse aluno e, inclusive, a oferta do curso de qualificação de acordo com a atividade que ele vai desempenhar, né? É mesmo uma questão de conscientização, de sensibilização. Essa medida legal ela vem mais para colaborar com a ação fiscalizatória e buscar uma sensibilização no nosso Estado do quanto nós todos devemos fazer um esforço para combater o trabalho infantil, né? Dito isto, a palavra é tua novamente, Alberto, para responder os questionamentos dos nossos colegas aqui. Obrigado. Deputado, me parece que... Porque são 2 cotas que as empresas, por determinação legal, devem cumprir. A cota de PCD, que é a pessoa com deficiência, e a cota de aprendizagem. Pela experiência fiscalizatória, eu posso lhe garantir que o que as empresas alegam e com legitimidade é a falta de pessoa com deficiência. Inclusive, essa própria Casa já tem uma lei dizendo que seus fornecedores de bens e serviços deverão comprovar o cumprimento de 10%, a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência. E essa cota, eu, como autoridade fiscal do trabalho, eu assumo que as empresas, de fato, têm certa dificuldade para cumprir. Não é o caso dos jovens aprendizes.
Cada uma das entidades qualificadoras que existem aqui no Estado, e nós temos várias, além do Sistema S, Senai, Senac, Senat, Senar, nós temos as entidades sem fins lucrativos, posso elencar algumas aqui, RENAPS, CIEE, temos várias entidades. Elas têm um banco de dados de cada uma delas aí por volta de uns 5.000 candidatos a jovens aprendizes. Semana passada, que era a Semana de Combate Mundial ao Trabalho Infantil, coincidentemente fizemos uma feira em Videira. Assim, de jovens, de adolescentes, as empresas não compareceram à feira de aprendizagem. Os adolescentes foram e as empresas não. Eu lhe digo, assim, sem o menor medo de errar, não existe falta de adolescentes querendo ganhar um salário mínimo, estudando e trabalhando 4 horas por dia. Não existe falta de jovens interessados. O que existe é as empresas, e eu chamaria isso até de concorrência desleal, porque enquanto algumas cumprem, e temos redes de supermercados, todos eles cumprem a cota de aprendizagem. Giasse, Angelone, todas as redes de supermercado do estado de Santa Catarina, elas contratam para além, porque a cota legal é de 5% a 15%. Elas já deixam uma gordura ali para queimar. Porque como elas já se adaptaram à metodologia da aprendizagem profissional, hoje elas percebem as vantagens de você ter o seu ambiente de negócio oxigenado pela juventude, que sabe lidar melhor com tecnologia. Então, as redes de mercado, nenhuma delas aqui de Santa Catarina tem problema com cotas. Nós temos problemas com cotas, realmente, as empresas de limpeza e conservação, as empresas de transporte, porque redes de mercado todas elas compram. Então, mas mesmo dentro de setores específicos, eu tenho metade do segmento de transporte cumpre, a outra metade não cumpre. Eu considero isso até concorrência desleal, porque uma vai e banca com um programa e, assim, ele é um investimento no primeiro momento. Depois que a empresa se apropria daquilo, passa a girar como qualquer outro investimento da empresa. Tá? É um investimento em mão de obra, é um investimento em recursos humanos. Mas o fato é que, deputado, eu ouso discordar, não existe oferta de jovens, falta de jovens. Tá? Outra coisa que fique claro, que esse projeto aqui, ele é um primeiro passo, ele é um start. Então, ele diz respeito apenas a essa casa, tá? Aos contratos com essa casa, com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Tá? A Assembleia Legislativa, eu imagino que seja parecido com o governo federal, a gente sempre tem um gestor do contrato. Pelo menos lá nós temos um gestor do contrato. Então, o gestor do contrato não seria sequer condição para habilitação do processo licitatório, porque esse é regido pela Lei 8.666 e a gente não pode inovar nos critérios que já estão lá. É uma condição para o cumprimento do contrato que a empresa vencedora da licitação, então é a empresa que vai contratar efetivamente com a Assembleia Legislativa, com essa casa, ela vai comprovar que está cumprindo a cota, ela vai comprovar que ela está cumprindo uma lei que já existe. Tá? Não existe essa preferência para o sócio educativo, não. Essa questão do sócio educativo ela é uma opção. Perdão? Sim, ela é uma opção. Se a empresa, vamos dizer assim, que a empresa, por condições da sua atividade, não é por falta de jovens, mas pela peculiaridade da atuação dela, vamos supor, uma empresa que está construindo um linhão de eletrificação rural. Como é que ela vai colocar o jovem aprendiz lá no meio rural fazendo eletrificação? Então, essa empresa, esse é só um exemplo hipotético, tá? Ela até poderia contratar o aprendiz entre 18 e 24 anos. De todo modo, de toda sorte, a gente entende que essa empresa ela teria uma dificuldade a mais para colocar o jovem aprendiz. Pensando nisso, eu estava em Brasília e minutei o decreto 8.740. Possibilitando que essas empresas elas cumpram a sua cota de maneira alternativa. Aí o que vai acontecer? Se ela mostrar ali para gente que ela realmente tem uma dificuldade na prática, lá na ponta, de colocar esse aprendiz, não por falta de jovens, mas pela peculiaridade das atividades dela, vai ser possibilitado a essa empresa que cumpra a cota de maneira alternativa. Qual seja, ela vai ter um rol ali de pessoas em situação de maior vulnerabilidade e ela vai poder contratar dentre essas pessoas com uma cota reduzida e com escalonamento. Ela vai ter 2 anos para atingir o total da cota dela, enquanto
Enquanto isso, a gente fica dando declaração que ela está ok. É como se fosse uma certidão negativa com efeitos positivos. Ela vai poder cumprir o contrato dela, sendo que ela vai ter 2 anos para atingir o total da cota dela. E aí sim, como ela está utilizando um benefício do Estado, a prerrogativa do Estado de cobrar aquela cota vai ser suspensa, ela vai ter 2 anos, aí a gente vai indicar público em situação de vulnerabilidade. Mas não são só os do socioeducativo, são os adolescentes que estão em situação de abrigo, os órfãos, né, que moram lá em casa-lar, são os egressos do trabalho infantil. Em última instância, até os alunos da rede pública de ensino serão considerados como em situação de vulnerabilidade. Nesse primeiro momento, para a gente dar o start da coisa, a gente está dando prioridade para os alunos do socioeducativo. Agora, veja, numa situação normal, a empresa, eu vou cumprir a minha cota, eu não vou precisar aderir a esse termo de cumprimento alternativo da cota. É livre, a empresa é livre para escolher qual adolescente ela quer contratar. E, em hipótese alguma, o Estado vai dizer para a empresa quem ela deve contratar. Tá? Alberto, tá super bem explicado. Acho que até sanou dúvidas de muitos. Foi importante a pergunta do deputado Sargento Lima, porque ele esclareceu, acho que, dúvidas de todos nós. Antes só de compartilhar a palavra contigo, querido, eu quero passar novamente a palavra para o deputado Fabiano, que já está inscrito, e depois para ti, tá? Eu sei que nós não temos muito tempo aqui em função do horário, 10 horas tem CCJ, mas apenas eu tenho uma pergunta a fazer, e apenas também só trazendo para vocês que a casa aqui, em parte, cumpre já com o programa Jovem Aprendiz. Tem esses 2 jovens aprendizes aqui, ó. Os 2 somados, dá 150 anos a idade dos 2 somados juntos, né? Chegaram agora os 2, então bom dia para os 2 deputados também. Mas nós temos aqui na Assembleia um grupo de trabalho de acolhimento dos imigrantes, né, que, inclusive, hoje em Santa Catarina, são 1.600 jovens estudando nas escolas estaduais. Este programa do Jovem Aprendiz, ele pode também contemplar estes jovens imigrantes que estão aqui? Sem dúvida alguma. Eles são público em situação de vulnerabilidade, a idade está ok, sendo entre 14 e 24 anos. Pode estar contemplados. Pode estar contemplados. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o Sargento Lima. Foi citado aqui que então seria para a Assembleia especificamente esse projeto. Na verdade, eu gostaria de fazer essa retificação. A ideia inicial que chegou do Alberto é essa, mas o nosso projeto de lei é para o governo do Estado, porque a Assembleia tem uma cota mínima. Aí daí que gera a minha pergunta, porque assim, olha, por que não a iniciativa privada e sim começar ali pelo Estado, pelo aquilo que é público? Qual a diferença entre o dinheiro da iniciativa privada e o dinheiro daquilo que é público? Já existem iniciativas no âmbito privado. Primeiro, que é assim, quando a gente está falando essa iniciativa ser dos poderes públicos ou da iniciativa privada, a iniciativa de cobrar, porque quem é obrigado a cumprir a cota são as empresas. Não é o Estado que vai estar cumprindo cota nenhuma. O Estado vai estar dizendo, empresas, quer contratar comigo? Me mostre que você está cumprindo a sua obrigação legal. Não, a gente não está criando uma obrigação para o Estado, não. A obrigação legal é das empresas cumprirem a cota. A única coisa que a gente está dizendo é assim, quando o Estado for contratar com uma empresa, ele vai exigir que a empresa comprove que está cumprindo uma obrigação que já existe. Tá? Agradeço a explicação do senhor aí. Só para o senhor compreender, assim, eu sou um defensor daquilo que é privado ali. Eu já acredito que o Estado ele já se intrometeu a muito além de aquém daquilo que é merecido, sabe? Eu não sei ainda, e nós daqui a pouco nós vamos enfrentar na nossa comissão de finanças, né, os incentivos, sabe? Então eu digo assim que é um ponto de vista meu, né? Eu acredito, eu sou a favor da intervenção mínima, e quando mínima é quase nula do Estado mesmo dentro daquilo, né? Então eu sempre tenho bastante critério e pergunto e mato todas as minhas charadas ali, as minhas questões, tá? Muito agradecido, muito obrigado. Obrigada, deputados. Eu acho que a gente dá por encerrada essa primeira sessão. Eu quero agradecer muitíssimo ao Alberto e ao Rômulo. Acho que foi uma aula para todos nós sobre essa matéria. Eu vou encaminhar, então, senhores, para os gabinetes de Vossas Excelências o projeto de lei para que aqueles que desejarem subscrevam e apresentem junto conosco. Lembrando aqui que a obrigação ela só vai se tornar exigível da empresa que participou do processo licitatório, foi contratada e está na iminência, evidentemente, de ser contratada. Porque
é importante que a gente não esqueça da nossa função. Nós somos agentes públicos e nos compete também a salvaguarda do cumprimento de toda a normativa legal que está estabelecida em nosso país. E por conta dessa missão, que nos é derrogada também como deputados estaduais, como fiscalizadores, que a gente se integra a essa ação que, além de tudo, vai trazer um benefício direto para a nossa juventude, né? Eu acho que, Sargento Lima, o melhor que ela vai nos oferecer, além de tudo, é seguramente deixar de expor muitos e muitos milhares de jovens catarinenses a situações efetivamente de risco e de vulnerabilidade. Porque o jovem, quando ele está no mercado de trabalho, quando ele tem uma ocupação real, é muito mais difícil de ele ser atraído pelo crime, por tudo aquilo pelas drogas, por aquilo que não é legal, né? Mas eu lhes agradeço. Nós temos ainda 12 minutinhos de trabalho. Eu quero colocar rapidamente... Os senhores estão dispensados se quiserem. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu quero colocar em discussão e votação a ata da reunião anterior. Os que estão de acordo, que já foi encaminhado aos seus gabinetes, os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Quero também justificar que o deputado Ivanatos hoje nos acompanha porque substitui o deputado João Amin, segundo nos informa o nosso líder Nazareno. Também justifico a ausência do deputado Ronei, do deputado Volney, na verdade, que tinha uma audiência hoje e não pôde comparecer. Dito isto, o primeiro deputado a apresentar é o deputado Fabiano da Luz, é isso? Não, o deputado Sargento Lima. Tem alguma matéria para hoje? Parecer do projeto de lei complementar 006/2019, tá? De autoria do eminente deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o porte de armas de fogo a agentes socioeducativos. Como vota esse parlamentar? Da análise dos autos do âmbito desta Comissão de Trabalho, de Administração do Serviço Público, com enfoque nas disposições do artigo 80, ambos do regimento interno, consta que a normativa almejada atende o interesse público. Com efeito, tendo em vista as disposições contidas na proposta da lei, em referência, tem como objetivo prioritário o porte de armas de fogo por parte dos agentes de segurança socioeducativos, por efetiva necessidade no exercício de atividade profissional, risco ou de ameaça à sua integridade física. Não vislumbro nenhum óbice à aprovação à matéria do Parlamento. Ante o exposto, considerando que a proposição teve sua tramitação processual admitida pelo plenário deste poder, a despeito de parecer pela sua rejeição, exarado pela Comissão de Constituição e Justiça por inconstitucionalidade, a exégese combinada nos regimentais dos artigos 146 e 149 do parágrafo único do voto do âmbito desta comissão parlamentar pela aprovação do presente projeto de lei, ao mesmo tempo em que sugiro que, na redação final da proposição, seja suprimido a respectiva emenda do verbete arma, que consta em duplicidade. Senhores deputados, praticamente na sua integralidade, todos os jovens que ingressam em entidades socioeducativas, todos são faccionados. Essa é uma realidade dentro do Estado de Santa Catarina. Essa é uma realidade. Você tem ali, quando você entra dentro de uma unidade socioeducativa, você já é dividido por facções. O sujeito entra, bota o pé lá dentro lá, o agente socioeducativo vai perguntar de que facção você pertence. Ele fala a facção X ou a facção B. Aí ele vai falar se eu participo da facção B. E ele já é separado lá dentro por isso. Como também é público notório, conhecimento de todos, fui policial militar por 20 anos. E participei de várias intervenções dentro dessas unidades. Várias e dezenas. Até hoje, eu não conheci falar assim, olha, tem ali uma unidade que ela é livre desse comandamento das facções. Não conheci nenhuma ainda. Pode ser que haja uma ali, que exista, mas eu não tive conhecimento ainda. O grande pulo do gato é o seguinte, quando os marginais ali, os bandidos, eles querem fazer uma ação criminosa, principalmente dos crimes de vingança, ou mando, ou disciplina, que é aplicado àqueles que infringem as regras das facções, eles determinam que sejam executadas essas ações delituosas por infratores menores de 18 anos.
porque aos olhos da lei eles são protegidos. E eles fazem isso sob orientação jurídica, muitas vezes ainda. O agente socioeducativo, ele corre mais risco de vida, um perigo maior de vida do que o próprio agente penitenciário. Por quê? Porque o cidadão que vai cometer um crime contra ele, sendo maior de 18 anos, ele sabe que vai estar submetido a todos os rigores da lei. Absolutamente todos. O menor, não. E isso a gente está vendo, não eu trouxe aqui, o nosso jurídico preparou, e a gente pesquisou também casos já conhecidos por nós, eles acabaram achando dezenas e dezenas de casos de agentes socioeducativos que foram assassinados, não só em Santa Catarina, mas em todo o território nacional. Por quê? Porque o justiçamento daquilo que acontece dentro da penitenciária, onde o adulto está lá preso lá, ele é feito pelo menor. Aí eu quero fazer a pergunta que eu lanço é a seguinte: por que o sujeito que ele se predispõe a trabalhar como agente socioeducativo, ele tem que pagar com a sua vida por isso? E a gente vai tirar o direito da legítima defesa desse homem ou dessa mulher que está ali trabalhando. Já tive por várias oportunidades de confrontar menores de 18 anos, maiores do que eu fisicamente, de complexão física maiores que a minha. E detalhe, já ouvi nessa casa que eles possuem agentes menos letais ou agentes não letais. Também quero ver em que estado que foi visto isso aí, porque eu não vi. Eu não vi. Eu até gostaria que tirassem uma foto do equipamento dele ali, ele com uma Spark, com uma Taser, lançadores de dardos eletroparalisantes, aspergidores de capsitina, de cloro. Eu não vi ainda na cintura de nenhum deles. Eu vi homens e mulheres que vão fragilizados levar marginais de periculosidade reconhecida. E quando eu falo periculosidade reconhecida, é aquele sujeito que fala assim: olha, o José fulano é um bandido perigoso na nossa região. E ele é levado. E constantemente ele vai e volta para o seu serviço com o risco real de perder a vida. Então, por isso, do meu parecer, justifico ele pela aprovação do projeto. Foi-se constado ali, observado alguma coisa relativa levantado o fato da constitucionalidade dele, mas, como bem disse uma vez o deputado Ivan Nates, do outro lado da rua ali tem um prédio redondo, lá que o cara vai seguir a lei, ali o funcionário público é obrigado a seguir ela de forma... Nós estamos aqui para discutir ideias e discutir leis, e se ela não for útil para a sociedade, aí vai se estudar a lei mesmo, assim, mas de outra forma, não como legislador aqui. Agradeço, senhora. Obrigada, deputado. Senhores deputados, está em discussão o relatório? Alguém deseja se manifestar? Deputada e deputados, se eu não me engano, essa matéria foi rejeitada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, por ela já ter amparo na lei federal. A lei federal já ampara o agente socioeducativo. O que nós discutimos é que apenas em Santa Catarina não está sendo cumprido, né? Mas já existe lei federal sobre isso, e a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou justamente porque não teria motivos para se discutir isso aqui nesta casa. Eu concordo com todos os argumentos que o sargento Lima nos traz aqui, é só com relação a esta situação de que já existe lei que ampare isso. Deputado Ivan Nates. Senhores, nós, junto com o deputado Fabiano, nós debatemos isso lá na Comissão de Constituição e Justiça. Se eu não me engano, até eu acho que fui relator da matéria. A questão é a seguinte: se nós, deputados, estamos aqui para legislar leis para favorecer um ou outro, vou fazer uma lei para entregar para as pessoas, para dizer que eu fiz a lei. Porque, de fato, é isso que está acontecendo. Os argumentos do sargento Lima são irretocáveis. As razões são essas. Mas o que a gente vê nesse projeto de lei é fazer um projeto de lei para entregar, para dizer que fui eu que fiz a lei e atendi um pedido de vocês. Acho que a casa não pode se sujeitar a esse tipo de procedimento. Nós somos muito mais que isso. Daqui a pouco, qualquer deputado entende atender o setor, apresenta um projeto de lei para poder entregar aquela lei para o setor, que já existe uma outra lei, que é totalmente inócua. Então, eu só quero ser coerente com o meu voto lá na CCJ.
para dizer que é uma lei que já foi rejeitada por unanimidade na CCJ, porque ela não tem nenhuma razoabilidade, nenhum fim específico. Já está regulamentado em lei federal, já foi atendido, e é uma lei que foi apresentada única e exclusivamente para atender uma proposta de campanha. É isso que está acontecendo de verdade aqui. Então, eu quero pedir vênia ao deputado Sargento Lima para rejeitar o relatório, não por suas razões, mas o que aconteceu pelos fatos que, efetivamente, se percebe na apresentação dessa lei. Tem outros deputados aqui que fazem parte da CCJ, que estão junto comigo. Sim, compreendo. Até no plenário ela foi aprovada. Foi aprovada para discussão, que é o que nós estamos fazendo aqui, deputado. Isso. E, assim, ó, só para corroborar, né, eu, geralmente, como presidente, não busco me manifestar, mas como também sou membro da CCJ, quero reiterar. Irretocáveis os seus argumentos. Está perfeito. No mérito, claro que todos nós concordamos, o senhor tem razão, mas, de fato, esta lei já é lei federal, não há por que fazer uma lei estadual sobre uma matéria já vencida. Por isso que a CCJ entendeu inconstitucional, porque não é a nossa competência legislar sobre essa questão, e ainda que fosse, esse amparo já é consagrado aos agentes que trabalham com os nossos jovens e adolescentes nessas unidades. Mais alguém deseja discutir, senhores? Só quero uma... Muito bem. Por gentileza, Uma deputado. informação. Primeiro, parabéns ao relatório do deputado Sargento Lima. Eu tenho aqui também o voto do relator na Comissão de Justiça, o deputado Fernando Vampiro, e que faz o argumento do deputado Ivan Nats, né? Se nós aprovarmos aqui na Comissão de Trabalho, qual é o trâmite desse projeto? Volta para a Comissão de Justiça? Eu não sei, eu preciso de consulta. Alguém me ajuda? Se, porventura, esse relatório for aprovado aqui, ele retorna para a Constituição e Justiça, gente? Ele vai para a Comissão de Segurança Pública. Vai para a Comissão de Segurança Pública ainda? Não, Mesmo com o voto rejeitado na CCJ, ele segue tramitação para a Segurança Pública, né? mesmo que nós rejeitamos aqui também? Mesmo que nós rejeitemos. Ele é obrigatório a passar pelas 3 comissões agora, pela mudança regimental do ano passado. Eu gostaria de concluir dizendo que, mais uma vez, né, deputado Sargento, acredito que aqui o senhor seja o de maior experiência nessa área de segurança entre todos nós aqui dessa comissão, devido à sua vida, uma boa parte dela dedicada, né, à segurança dentro da Polícia Militar. Mas também entendo que, se nós temos uma lei federal na Constituição e nós temos um projeto aprovado aqui na Assembleia de uma lei estadual, eu não vejo que nós vamos lograr, êxito. O que nós precisamos é cobrar realmente, se não está havendo por parte do governo federal, no caso a Polícia Federal, né, que dá as autorizações do porte de armas, de conceder esses portes a esses interesses. Mais uma vez, eu me declino assim do seu relatório de ter toda a consciência que ele é bom, mas me deparo também com essa situação de que o meu voto seria um voto consciente votar com o voto da Comissão de Justiça. Sim, entendo o posicionamento ali, mas isso aí já foi assunto discutido na CCJ, nossa lei aqui relativa ao trabalho, até porque a Lei 7.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, ele fala ali de agentes penitenciários e não faz menção ao socioeducativo, né? Só para Mas seguir... isso já foi discutido lá na sim, CCJ, sim. né? Seguir adiante, eu gostaria de deixar a palavra franqueada ao deputado Volney Weber, que pediu a palavra, e alertá-los que a gente precisa daqui a pouco encerrar, liberar a sala para a CCJ, viu, meus amigos? Deputado Volney. Não, é um pouco estranho, né, quando se diz que tem uma lei federal que já ampara esse processo, mas ora se entende também que não, que o socioeducativo ficaria fora disso, mas eu entendo, se
todos afirmam, a CCJ afirma que já ampara. Então eu penso que nós deveríamos de solicitar aqui nesta casa a presença do órgão competente que teria a obrigação de dar o direito do sócio educativo de ter o documento que ele possa ter a sua arma. Então nós poderíamos buscar esse órgão teria que vir aqui e dar esclarecimentos para nós. Fazer com que eles venham aqui dar esclarecimento, o porquê que o sócio educativo do Estado de Santa Catarina não tem arma, enquanto outros estados já têm, só aqui não está sendo cumprido. Por que não está sendo cumprido? Se a lei ela é federal. Então, eu penso que nós poderíamos solicitar essa casa, a nossa comissão, de fazer com que o órgão competente, a estudar quem é o órgão competente. Vossa Excelência deseja pedir aqui uma diligência, é isso? Exatamente. Vamos colocar em apreciação, então, o pedido de diligência do deputado Volney? Aprovado por todos? Por favor. Bem, então, a comissão, por gentileza, ajuda a formalizar o pedido de diligência e eu encerro, então, essa sessão. Os demais projetos ficam prejudicados para esta reunião. Pode ser? O meu é rápido. Então é rápido? O meu é rápido e rasteiro. Então vamos deixar esse... Eu tenho aqui o projeto de lei de iniciativa da deputada Marlene Fengler, que tem por finalidade instituir a Semana de Orientação, Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica no âmbito do Estado de Santa Catarina, e o parecer e o voto é pela aprovação. Está em discussão a matéria? Sem discussão, os que aprovam permaneçam como estão? Aprovado. Muito obrigada, deputado Fabiano. Deputada, antes pois de não? terminar, podia um requerimento até claro. Até com a aquiescência do deputado João Amin. A senhora está acompanhando muito bem essa questão das 12 milhas, né? A discussão do pescado, movimento que é grande lá na região de Itajaí, também Laguna, todo o litoral de Santa Catarina. E eu queria fazer uma sugestão à Comissão de Trabalho, e já que nós estamos aqui também membros da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, e não sei se tem alguém aqui da Pesca, deputado... Eu sou vice-presidente da Pesca também, que a gente aprovasse a realização de uma audiência pública das 3 comissões, a da Pesca, a do Meio Ambiente e a do Trabalho, para tratar dessa questão das 12 milhas do Rio Grande do Sul, porque eu acho que é uma pauta que vai ter que juntar muita gente para poder se organizar nesse sentido. Acho que todos os deputados estão envolvidos nessa questão das 12 milhas e a aprovação dessa audiência em conjunto seria fundamental para fortalecer nosso setor pesqueiro de Santa Catarina. Então, deixo aqui registrado o pedido a Vossa Excelência no sentido de analisar. Eu, como presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, e como tem outros deputados aqui que são membros, já me coloco à disposição para ajudar a gente a fazer essa pauta conjunta. Ótimo, ótimo. Inclusive, amanhã, às 11 horas da manhã, nós temos reunião da Comissão de Pesca e Vossa Excelência está convidado como presidente da Comissão de Meio Ambiente para acompanhar. Está em discussão a proposição do deputado Ivan. Os que concordam, fiquem como estão. Então, está aprovado e é muito bem-vinda a sua sugestão. Encerro, então, essa comissão. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.